Boa noite, está começando agora o nosso Fecha Conta. Todas as noites, terças-feiras, nós vamos trazer aqui políticos da região para a gente falar tudo o que acontece nos bastidores da nossa grande cidade, a nossa linda cidade de Cotia. Hoje nós temos um convidado mais que especial, amigo da cidade de Cotia, um grande advogado, para falar sobre política e tudo o que acontece aqui na região. Antes da gente começar o nosso programa, eu quero, presentear aqui o pessoal, as nossas diretoras e os nossos padrinhos aqui do programa Fecha Conta, um projeto que começou pequenininho lá atrás e espero que vocês gostem, vamos tornar bem grande para falar tudo o que acontece na política como gente grande. Cristiano, Andréia, sejam bem-vindos à estreia do nosso programa aqui, né? Tamo junto. 100%, tamo junto. Ideia, tudo bem? Tudo jóia? Vamos pra cá. Eu queria agradecer e enaltecer vocês grandemente, porque convite dado, convite foi aceito. Obrigado por vocês acreditarem e, no meu programa, trazendo essa novidade que é a política da região, que o pessoal gosta de falar também, né? Maravilha. Olha, Hernani, é um prazer aí ter te apresentado. Isso pra mim, porque você é o cara. Não vai se arrepender? Não vai se arrepender? De jeito nenhum. Você é o cara pra fazer esse programa. Você Eu queria presentear vocês aqui, ó. Opa! Vou aproveitar cortando aqui, ó. Programa da estreia, né? Oba! Uma caneca pra vocês aqui, ó. Olha, que legal! Com o logozinho da nossa TV bom, Granja Viana. é isso aí. Presente pra vocês de coração, pra vocês guardarem, tomar aquele chazinho e aquele cafezinho quentinho, tá bom? E lembrar que vai ser sucesso, já é sucesso, né? Começamos já bombando, né? Olha, Nani, deixa eu te falar uma coisa. A TV Granja Viana tem o compromisso de escolher a dedo os comunicadores. E para falar do que você vai falar, tem que ser transparente, só você para fazer isso. Fecha a conta! Fecha a conta, obrigado. Saindo da rádio, né, pra TV, né? Vamos lá, bora, tamo junto. Queria chamar também, aproveita, fica aqui do ladinho, não vão sair não. Luísa, a nossa diretora, vai ser quem vai puxar a minha orelha aqui na hora que eu errar. Quero agradecer você demais pelo convite também. Aqui, ó. Tá aqui a nossa diretora do programa, Fecha a Conta. Tudo o que acontece no programa passa sob a supervisão dela, então, se tiver que puxar a orelha, puxa dela para ela puxar a minha. Legal? Quero presentear você também. Opa, com uma canequinha também do Fecha a Conta. Opa, apesar que o pessoal fala que todos os programas dão caneca, foi um improviso, vai ter muito sorteio aqui também. A gente vai preparar uns sorteios para vocês aí. Fantástico. Muito obrigado. Obrigada, Hernani. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, então aí. Vambora? Vamos trabalhar um pouquinho? Vambora. Agora você vai ver o que é bom aparecer lá. 10 minutos, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos. Agora ela vai avisar, né? Vai avisar? Vai avisar. Legal, Hernani, muita junto. sorte. Tamo junto, brigadão. Muita sorte. Brigadão mesmo, tamo junto. Valeu, valeu. Meus amigos, faço a honra, questão de convidar agora para sentar ao nosso sofá aqui do Quinchen, o nosso grande amigo doutor Alan Janete, para falar de política como gente grande. Por gentileza, doutor Alan Janete, boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Como é que você Tudo tá? bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar de política como ninguém? Vamos. Vamos então. Já Fica tá à na hora, vontade. né? Sente aí. Doutora Alan, essa canequinha que já tá com água já é a sua caneca do programa, entendeu? Obrigado. Para você guardar lá na sua estante. Guardar não, na verdade você tem que usar. Tomar um cafezinho, né? A pessoa falou, já tem a canequinha para tomar o café. Sobre política, nada melhor do que a gente falar com quem entende juridicamente do assunto. Meus amigos, começando agora o Fecha Conta, vamos falar sobre a política de Cotia, tudo o que acontece na região, plataforma de governo. Vamos lá, Alan? Vamos lá, Quinchen. Quinchen, a gente está aqui com a distância de 1,5 m. Vamos tirar. Eu acho que dá pra gente tirar as máscaras, né? Aí, Alan, vamos ficar à vontade, né? A casa é nossa, né, Alan? Alan já é velho conhecido da cidade, nascido na cidade, família tradicional. Nada melhor do que uma pessoa que conhece a cidade para tratar dos problemas da cidade. Alan. É isso aí, Quinchen. Gostaria de agradecer pelo convite, agradecer à TV Granja Viana. A estreia desse programa Fecha a Conta é um programa importantíssimo para a nossa cidade, porque vai trazer assuntos sobre política, e política se discute sim, esse é o ano certo para discutir política, e eu gostaria de agradecer toda a minha família, em especial a minha esposa Ariane, que é aniversariante essa semana. Essa semana, parabéns, né? Ariane, um beijo dos parabéns, né, Alan? A bebezinha linda sua lá, parabéns, Alan. Tenho meu filho Rian Janete, minha filha Rian? Isis,
o Rian, a Isa Bebezinha, minha esposa Ariane, ela até essa jornada política, eu tenho que agradecer muito a ela, a gente conversou bastante e sem a compreensão e o apoio dela, nada disso seria possível. Então ela entendendo que a gente tem como levar para a nossa cidade um pouco do nosso dia a dia, da nossa família, e então a gente quer levar isso para a cidade para a gente poder estar ajudando o máximo possível a nossa cidade. Alan, aproveitando o ensejo, para a gente trabalhar na política, a gente tem que gostar de gente, na verdade. Que você tem que deixar o seu lar, a sua família, para cuidar dos problemas corriqueiros das outras pessoas. Na verdade, a gente se coloca nessa posição de também moradores da cidade, que a gente quer resolver os problemas que nos afligem e vão afligir as outras pessoas também. Hoje nós vamos falar de segurança pública, vamos falar de gestão de saúde, vamos falar de trânsito um pouco, vamos dar umas pinceladas, mas eu gostaria de primeiramente abrir o programa perguntando para você o que te levou, né, a almejar aí, né, o cargo de pré-candidato aí numa cidade tão grande aí, de vereador, com tantos problemas que Cotia não fica de fora, São Paulo tem problema, Barueri tem problema, Osasco tem problema. Qual é esse diferencial que te levou para a política, doutor Alan? Olha, Quinchen, na sua própria pergunta, você já respondeu. Diante de tantos problemas que a gente está vendo na nossa cidade, eu como nascido e criado em Cotia, eu crio meus filhos aqui em Cotia, então assim, eu estou com 40 anos e eu vi Cotia, nesses últimos 40 anos, tudo que vem acontecendo com ela, o crescimento, que foi um crescimento muito rápido, a cidade não suportou e a gente, como conhece todas as ruas de Cotia praticamente, todos os 325 quilômetros quadrados que tem no nosso município, a gente sabe exatamente o que fazer para estar ajudando a nossa cidade. A gente tem um carinho muito especial, Cotia é nossa mãe, né? A gente, como nascido no Hospital de Cotia, a gente tem esse carinho pela cidade. Essa história vem de longos anos aí, quem não sabe a história do Hospital de Cotia, né, doutor, você pode contar aí que foi lá os primórdios, né, da sua família que arrumaram aí até o local de onde foi instalado aí o Hospital de Cotia. Amigos, falando para vocês, qual o intuito do Fecha Conta? A gente diminuir essa distância do gestor público, né, no caso, prefeitos, vereadores, secretários, com a população. Hoje, a cidade de Cotia e outras cidades vizinhas têm essa deficiência de acesso da população a um vereador, né, que em anos de eleição só aparecem nesses anos, né, doutora Alana? Alguns, não vamos falar, né, e não vamos citar nomes, mas podemos citar que ano de eleição é o ano que todo mundo aparece. E a gente está dando as oportunidades para as pessoas virem falar de plataforma de governo, tudo o que acontece na sua vida particular sendo dito aqui no Fecha Conta, né? É isso aí, Quinchen. A gente vê aí que, né, não só em Cotia, como no Brasil todo, os políticos acabam aparecendo a cada 4 anos. E a minha teoria para isso é que a política, né? A gente fala muito de uma política nova, a gente almeja uma política nova, uma política mais leve. E o que a gente vê acontecer pelo Brasil todo? A política velha, ela faz uma campanha de promessas. Todas as visitas, todas as casas, eles vão e prometem cargos, prometem N coisas. Só que a gente sabe que é humanamente impossível estar atendendo essas promessas. Então o que eles fazem? Eles são obrigados a desaparecerem mesmo e só aparecer no ano eleitoral. Não tem como estar circulando pela cidade com tantas promessas que não tem como serem cumpridas. Doutora Ana, a deficiência da cidade, você, numa pré-candidatura, numa plataforma de trabalho, se hoje fosse o dia 1º de janeiro de 2021, onde você já, se fosse, né, se for a vontade de Deus e das pessoas de bem, você conseguir uma cadeira na Câmara Municipal, como seria o seu primeiro dia de mandato? Qual a diferença, né, das gestões antigas que estão vindo aí? Nós estamos aí em mais de 20 administrações, né?
todas, lógico que a gente não pode falar que todas são perfeitas ou todas são muito ruins, cada um com a sua deficiência, né? Qual é o diferencial aí na sua plataforma de governo, doutor Alain? Olha, Quinchen, assim, como você falou, Deus abençoando, né? E a gente conseguindo uma das cadeiras. Eu não gosto muito de contar com a sorte, mas como você falou hipoteticamente, o que eu vejo, por exemplo, acontecer na Câmara Municipal? A nossa sessão ela acontece às 10 horas da manhã em uma terça-feira. Quem consegue estar assistindo uma sessão às 10 horas da manhã numa terça-feira? Praticamente que ninguém. Está todo mundo trabalhando, as pessoas estão com seus afazeres. Uma das coisas que eu pretendo solicitar é que pode ser na terça-feira sim, mas que seja às 8 horas da noite, às 20 horas. Dá tempo do pai e da mãe pegar o escola, deixar os filhos em casa, jantar, tomar um banho e ir assistir a sessão. Porque a gente sabe que a função do vereador é fiscalizar o prefeito. Só que com uma sessão 10 horas da manhã numa terça-feira, quem vai fiscalizar o vereador? Está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Então a gente imagina que se a gente abrir a possibilidade para que a população possa estar frequentando a Câmara Municipal às 20 horas numa terça-feira, por exemplo, eles vão estar fiscalizando melhor, vendo como os políticos, como os vereadores estão apresentando seus projetos, como eles agem durante a sessão. Hoje a gente não sabe. Hoje a gente sabe que vereador entra e sai por trás da Câmara. É uma coisa também que eu acho que deveria ser certo, é que os políticos entrem e saiam pela porta da frente. Né? Uma porta só. As pessoas têm que ter acesso ao político. Né? Lá nos primórdios, a gente via que os políticos andavam pelo centro de Cotia, você encontrava... Não estou falando em ano eleitoral, estou falando no ano corrente. Era no supermercado, era em qualquer lugar. Agora a gente não encontra mais eles. Então, assim, dentro dessa nova política, eu acredito que o político ele tem que estar andando, sim, pelos bairros, pelo centro da cidade. Ele tem que estar mais próximo do povo, para o povo estar podendo também cobrar ele melhor, né? E o que pode melhorar nisso, doutor Alain? Você como procurador, foi procurador por muito tempo da prefeitura, sabe da dificuldade, né, e de todo esse sistema de aprovação de projetos, desse trâmite que o pessoal acha que a gente leva um projeto, o vereador leva um projeto para a Câmara e todo mundo vota a favor e o prefeito vai lá e dá o veredito. Na verdade, acontece uma ocorrência por trás de tudo isso aí. Você prepara o projeto. E o que acontece, doutor? Como é que funciona isso aí? Porque o pessoal cobra, o vereador não faz isso. Como é que é esse trâmite? O pessoal entender, o pessoal que está na nossa live entender o que é política. Não é o que é o político, o que é a política, o que acontece nos bastidores da Câmara Municipal. Olha, sobre os bastidores, a gente não tem como estar falando com muita propriedade, né? Porque a gente não está vivendo aqueles bastidores. Mas o que a gente pensa como essa nova política, né? A gente vê que normalmente, lembrando que a função do vereador é sempre fiscalizar, né? Ele pode até indicar alguns projetos, quem executa é a própria prefeitura, é o prefeito. Mas, pensando numa política nova, como que a gente pretende estar fazendo? Você falou que os vereadores apresentam projetos, na verdade eles não apresentam projetos, eles vão lá e escrevem em uma linha uma solicitação de uma creche para o bairro tal. A gente pretende, sim, desenvolver o projeto, com o corpo de assessoria técnico, que hoje a gente vê que não existe essa assessoria técnica com os vereadores, que desenvolvam um projeto. A gente pretende ir à Assembleia, pedir verba e aí sim chegar ao Executivo com o projeto e com a verba. Assim não tem nem como desculpa de não estar fazendo aqueles projetos que a gente pretende para a nossa cidade. Esse estudo que você fala que seria um estudo, vamos dar um exemplo da parte de urbanismo na cidade. Grande crescimento de condomínios, porém, o que ocorre? Muitos condomínios, geração de impostos, porém, o sistema viário fica esse caos que você encontra na rodovia Raposo Tavares, você encontra no centro, nos horários de pico, até fora dos horários de pico, você encontra. Esse estudo tem que ser em conjunto, né, doutor?
Secretaria da Habitação, Obras, Trânsito e até mesmo a Segurança Pública. Com certeza, Kinch, em todas as secretarias, elas, apesar de terem as suas autonomias dentro de cada matéria, elas têm que se comunicar sim, né? Elas têm que estar em concordância. Você falou dos condomínios. Hoje, a nossa cidade, ela está prestes a travar. Nós estamos vendo dezenas de condomínios chegando, condomínios, muitos deles não respeitam a nossa natureza. Então, assim, a gente vê árvores de lei sendo derrubadas, a gente vê áreas que têm nascentes e essas nascentes estão sendo soterradas. A gente tem a nossa reserva do Morro Grande, que ocupa 1/3 da nossa cidade, né? E a gente vê que todo o entorno da nossa reserva, hoje, por exemplo, perto do Morro Grande, já tem um monte de condomínio saindo e eles não estão deixando nem 1 metro de calçada, ainda tem o poste. Então a gente observa que a administração não está tendo um carinho voltado para a mobilidade. Não tem como um idoso estar andando nas calçadas de Cotia. As calçadas são todas irregulares, precisa padronizar essas calçadas. As pessoas com deficiência visual, um cadeirante. A gente cresceu ouvindo que a estrutura da nossa cidade, a geografia da nossa cidade, ela não favorece, o que não é verdade. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu tive a possibilidade de estar fazendo um curso na Inglaterra, em Bournemouth, na Inglaterra, e o que a gente viu lá? Em que todas as ruas, todas as subidas tinham um corrimão para o idoso se apoiar. Então as calçadas eram padronizadas, tinham corrimões, calçadas largas de 2, 3 metros. Então, assim, precisa estar tendo um olhar para a mobilidade. Agora, falando dos carros, né? Existiam ruas, aqui mesmo na Granja Viana, atrás do antigo restaurante Bem-TV, que me parece que agora mudou o nome. Aquela rua, ela interligava o 26 até a parte de cima da Raposo. Hoje ela é uma mão única. Estrada Velha de Sorocaba, Estrada Velha de Sorocaba. A gente vê lá caminhões parados lá o dia inteiro. Aquilo ali já desafogaria a Raposo um pouco, né? Já dá esse trânsito. Entre outras, da Granja Viana inteira, ela está travando hoje porque não foi feito um estudo de geoprocessamento eficiente, que possa dar uma mobilidade para os veículos dessa região. Exatamente. Vou mandar um abraço aqui, Eduardo José Salomão, pessoal da live que tá chegando, Ronaldo Garrido, Cal Lopes, meu amor, aqui ó, muita gente, Gilmar Santos, siga Alan Janete nas redes sociais. O pessoal já tá bombando aí, Alan, já mandando Alex. Um grande abraço, Gilmar. Cotia não tem calçada, vários postes no meio das que dizem ser, né? Verdade. O que acontece com esses negócios de... Vamos falar um pouquinho, isso é um assunto interessante aqui, ó, que o nosso grande amigo aqui, Alex Doldan, falou. Você anda nas calçadas, além de ter esse desnível para os cadeirantes, a gente se depara com esse negócio de poste na calçada. Como se faz isso? As concessionárias aí, Enel, Vivo, todo mundo que usa o poste lá, eles recolhem algum imposto para a prefeitura? Porque tem muita gente que reclama que tem um poste na frente do portão da sua casa, não é verdade? Isso daí é gerado algum imposto para a prefeitura, doutor Alain? Olha, essa parte da legislação eu não vou saber te dizer ao certo, mas é o que a gente já vê em alguns locais, em algumas ruas de São Paulo, em algumas cidades. A fiação, ela pode passar por baixo da calçada. Então, como a gente já precisa padronizar nossas calçadas, a gente já precisa urgentemente dar uma mobilidade para Cotia, vamos tirar os postes, a gente faz todo o sistema de eletricidade por baixo da calçada, acaba com o problema de fio, acaba com o problema de poste, resolve todos os problemas. Exatamente, ó. Abraço, Quinche, tamo junto, misturado. Pessoal querendo falar agora aqui na live, estão perguntando aí, em tempos de saúde pública, nesse grande mal aí desse vírus Covid-19. O que a gente podia falar aí, dar uma pincelada de melhorias, porque esse coronavírus não vai passar agora, né, doutor Alain? Eu acho que ele está no ápice da doença agora, com, se não me engano, última visão que eu tive, 151 óbitos em Cotia, né, na cidade, mais de 1000 casos. Então,
O que o legislativo pode trazer, além de verbas, essas coisas, o que se pode mudar nesse cenário coronavírus população de Cotia? Olha, o coronavírus ela é uma pandemia, é uma coisa nova na história da civilização moderna. A gente não sabe ainda o que fazer, mas assim, falando um pouco da saúde, né? Vamos falar da saúde de Cotia especificamente. O que acontece? Nós vemos policlínica, os UBS, a UPA, o próprio Hospital de Cotia, eles estão sobrecarregados, Quinchen, sabe? Eles não, a gente está. O que eu acredito que seria muito importante que, junto com o governo do estado, nós pleiteássemos o AMA para Cotia, o AME, o atendimento médico ambulatorial. Então, a gente vê algumas especialidades que o AMA atende, né, que desafogaria o posto de saúde, desafogaria o hospital. São casos de pequena complexidade. Então, a pessoa não precisa estar indo para o posto de saúde, para o pronto-socorro, por exemplo, uma dor de cabeça, uma torção de pé. O que seria legal ter no AMA, né? É um dos projetos que a gente quer brigar pela nossa cidade. Que tem o oftalmo, o oculista, que as pessoas possam ir tratar seus olhos. A gente precisa urgentemente que seja trazido para Cotia um centro odontológico. Hoje, eu não sei se você sabe, mas muitas das mães que estão nos ouvindo, elas podem comprovar isso. Se uma mãe levar 2 filhos, 3 filhos que seja, no pronto-socorro para ser atendido pelo dentista, não é atendido parentes, eles não atendem a mesma família. A mãe tem que ir no outro dia para poder marcar o dentista para o outro filho, e leva 60 dias. Quem tem dor de dente quer arrancar a cabeça fora, não quer esperar 60 dias. Então, o que eu não consigo entender é por que não é marcado ao mesmo tempo. O que a gente, né, agora, não saindo da saúde, mas a gente vê que esse ano houve a possibilidade da Câmara votar o bilhete único e foi indeferido. Então, assim, quem está sendo favorecida é sempre a da Nube Azul. A mãe vai lá marcar o dentista para o filho num dia, ela é obrigada a voltar no outro dia para marcar do outro filho. Então, assim, eu acredito que o AMA seria uma, não solução, mas o AMA traria um desafogo para os postinhos de saúde e para o Hospital de Cotia. A gente, dentro disso, desculpa até me estender um pouco, a gente precisa que até no AME, que é o Especialidades, que tenha a especialidade de oncologia. Hoje, quem depende de um tratamento para câncer em Cotia, ele tem que pegar o carro ou a ambulância, seja lá como for, são 2h30 para ir para o Hospital das Clínicas, sofre todas as intempéries do tratamento, mais 2h30 de trânsito para voltar para Cotia, respirando escapamento de caminhão, ônibus e tudo. Ou seja, nós não estamos curando essas pessoas, a gente está prolongando o sofrimento delas. Então passou da hora de ter um centro de hemodiálise, oncologia, odontologia, tem como fazer, e o AMA é recurso do Estado, não onera a própria prefeitura. Então é um dos projetos que a gente pretende indicar e ir atrás. Doutor, uma pergunta que não quer calar e veio na live, eu vou fazer essa pergunta para você. Doutor, hoje a Prefeitura Municipal de Cotia, se eu estiver errado na porcentagem, peço desculpas para vocês, mas 70% da arrecadação da Prefeitura é para pagar funcionário. Esses altos salários de funcionários não concursados, os comissionados, qual seria a solução para enxugar? Porque, na verdade, vou dar um exemplo para você. Subsecretários, né? Temos secretários e subsecretários. O subsecretário hoje deve tirar, em média, aí, uns R$9 mil. Se nós tirarmos todos os subsecretários, a gente conseguiria construir uma creche por mês. Isso falando em subsecretários. E cargos de comissão na Câmara, cargo de comissão na saúde, cargos de comissão na segurança pública, cargos de comissão no trânsito. Qual seria um projeto hoje para se adequar a isso, para a gente enxugar? Porque a arrecadação de Cotia é uma arrecadação
boa, é uma arrecadação alta, entendeu? Eu não tenho os valores numerários, mas é uma arrecadação bem alta, porque a gente tem indústrias, temos bastante comércio aqui, apesar de não ser como eu falo para você, a mobilidade urbana não está em 100%, mas ainda Cotia funciona grandemente aí com grandes empresas e tudo mais. O que se pode hoje mudar para a gente poder, né, também parte desta verba de funcionários a gente deslocar para a saúde, deslocar para a segurança pública, né, com esses monte de cargo que tem aí de comissionados? Olha, Kinchen, a gente, o que eu penso, né? Primeiro, você tem o secretário. Isso aí foi a Silvana que perguntou da live. Perdão, Silvana. Silvana, excelente pergunta. A gente tem secretário e subsecretário. Eu acho que não tem necessidade de ter o subsecretário, né? A gente acaba criando cabides de emprego. A gente vê que assessores da Câmara recebem salários muito maiores que dos próprios vereadores. E a gente vê, por outro lado, os professores, os guardas municipais, os agentes de trânsito, as enfermeiras, toda essa gama de funcionários que é concursado, que ganha um salário ínfimo, um salário que não atende às necessidades mínimas. Eles estão ali, eles estudaram, eles passaram em concurso, e a gente vê, é importante ter cargo de confiança, é importante, ainda mais na política. Nós precisamos ter pessoas de nossa confiança assessorando de uma certa forma, né? Mas é praticamente que inadmissível a gente ver professores ganhando salários que praticamente eles estão sobrevivendo, eles não conseguem ter um salário suficiente para usufruir, poder viajar, ter uma vida decente. São os professores. Nós todos só estamos aqui por causa dos professores. A gente aprendeu a falar por causa de um professor. A gente, seja lá o cargo que for, a profissão que for, foi um professor que ensinou a gente. A gente precisa valorizar os professores de Cotia. A gente vê professores chorando, a gente vê, às vezes, professores indo na frente da prefeitura protestar, embaixo de sol e de chuva. Isso é uma humilhação que eles não precisariam estar passando. Eu até peço desculpa, né, mesmo não tendo nada a ver, é vergonha alheia. Então, assim, dá para diminuir os valores, sim, dos assessores, é um valor astronômico. Dá para tirar, eu imagino que não precise do adjunto. Já tem o secretário, ele ganha super bem para servir a nossa cidade. O subsecretário serve para quê? Tá aí a pergunta, né, que não quer calar. A doutora Adriana Araújo Veiga, né, sem falar dos altos salários dos assessores da Câmara, que é um absurdo. O Alex Doldan está perguntando aqui, vale a pena, né, falar sobre o corte dos direitos dos servidores também nessa nova lei que foi sancionada algum tempo atrás, né, dos servidores aí via Cotiapred. Olha, Alex, o Alex Doldan é um querido, é um grande amigo, eu conheço ele. Ele é uma pessoa que ama a nossa cidade, ele questiona, ele se preocupa, ele é concursado, ele sofre muito, porque ele sabe o que dá para ser feito. Então, assim, a gente falando do direito do previdenciário, Alex, você que é um concursado da prefeitura, provavelmente você vai ter dificuldade na sua aposentadoria. Tudo bem que a gente está numa pandemia, mas assim, existem outras formas. A gente não precisa tirar de quem já trabalhou a vida inteira e agora quer se aposentar, de quem está prestes a se aposentar. A gente poderia, por exemplo, esperar um pouco algumas praças que estão sendo feitas em Cotia. Eu sou um cara que eu amo lazer, eu acho importantíssimo ter lazer. Pessoas felizes, elas dificilmente ficam doentes. Então, é preciso ter lazer. Mas não agora, no momento de pandemia, a gente ficar fazendo praça. Foi colocado em Cotia, de Cotia até Caucaia, dezenas de coqueiros adultos. Os coqueiros estão morrendo, está tudo secando. Foram plantados esses coqueiros numa época de estiagem. A gente sabe que, né, eu sempre cultivei horta, então eu tenho uma relação muito próxima com o meio ambiente também. A gente, quando entra maio, a gente faz poda nas árvores.
porque elas vão pelo outono, elas já vão descansar. A gente vai começar a plantar em agosto, setembro, que as chuvas retornam. Se fossem plantadas mudinhas de coqueiro, as mudinhas, com esse próprio sereno da noite, elas já sobreviveriam. Um coqueiro adulto, Quinchen, qualquer um pode pesquisar aí no Google. Uma palmeira adulta, ela bebe 100 litros de água por dia. Está sendo colocado 100 litros de água por dia em cada pé de coqueiro? Nossa, é muita água. Eu acredito que não. Em cada pé? Em cada pé. Então, assim, cadê os biólogos da prefeitura? Não deram um toque que isso daí, a gente está matando essas plantas? Então, assim, dentro de tudo isso, né, voltando aí no Alex, provavelmente, né, a gente vai ter dificuldade para se aposentar aí, quem é funcionário público de Cotia. Deixa eu falar, o pessoal está falando aqui também muito, né, sobre aí grandes paralisações já em praticamente 4 gestões aí. Você tocou no assunto dos professores, né? Que nós não seríamos nada se não tivéssemos os professores, né? Qual as novidades aí nos seus projetos, né, que você almeja implantar na cidade de melhoria salarial para os nossos honrados professores? Olha, Quinchen, assim, fazendo justiça, você falou dos últimos 4 mandatos. Isso. Não é uma verdade, porque o Quinzinho Pedroso, quando assumiu a prefeitura em 2001, os professores eles tinham um plano de carreira. Cada professor que fizesse um curso, uma especialização, eles tinham uma porcentagem a mais no seu salário, era um incentivo. Os professores, eles... seriam os cursos, né? Aqueles cursos. Os cursos que ele... Então, assim, os professores, eles vinham, né? Com esse carinho que ele teve, eles vinham tendo uma felicidade em trabalhar. Né? A gente viu aí que foram praticamente nos últimos 12 anos que todas as classes foram um pouco abandonadas. Não só os professores, os guardas de trânsito. A nossa segurança hoje, a gente vê aqui na Granja Viana, até teve um caso de uma referência nacional, a GCM, mandar um abraço aí, Júlio César, comandante da GCM de Cotia aí, abração, porque é referência nacional. Eu estive em Brasília e o pessoal falou bem em bom tom. Mande um abraço aí para os GCMs de Cotia, a melhor guarda do Brasil. Olha, eu vou também estender esse meu abraço na pessoa do comandante Júlio, que é uma pessoa exemplar. Tem também o Salvador, o Douglas, eu vou acabar esquecendo alguém. Tem vários guardas que merecem o nosso respeito. O Júlio, ele faz cursos na SWAT, ele faz cursos fora do país sobre segurança. Mas a Guarda Municipal, já temos vários que se aposentaram, alguns que passaram em outros concursos, em outras cidades, ou desistiram de ser guarda. Nós precisamos urgentemente que seja feito concurso público para a gente aumentar o nosso efetivo, porque a Guarda Municipal, ela merece, né, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, mas ela precisa que aumente esse efetivo, porque, como você falou, nós temos uma cidade com mais de 300 km². Tem bairros esquecidos. Nós precisamos que tenham guardas praticamente em todos os bairros. A Guarda Municipal, ela não tem que ser só chamada quando tem um problema, ela tem que estar circulando, ela tem que estar vendo aquelas crianças crescendo no bairro, que eles vão conseguir resolver aquelas coisas, muitas vezes, porque viram aquela criança crescendo. Então, dá para ter uma guarda leve, para resolver os problemas leves, né? Não só ser chamado quando tem um problema muito sério. Exatamente. Pessoal, aqui, muita gente está olhando na live, né? A descrença de gestões e tudo mais. Amigos, o nosso intuito do nosso programa não é falar mal de administrações anteriores ou algo assim. Nós estamos aqui que nós queremos saber sobre soluções para a nossa cidade. O que a gente pode fazer para melhorar a partir de hoje? Se a gente for viver de passado, vamos montar um monte de biblioteca, né, doutora Alain? Eu já coloquei na pauta para a gente montar um monte de biblioteca. Vamos fazer coisas novas, que é o quê? Não venda o seu voto, não venda jamais o seu voto, vote consciente. Para você chegar na Câmara Municipal, já vou lançar o desafio, tem que passar pelo, né, o divã aqui do Kiki, no nosso Fecha Conta. Tem que passar pelo Fecha Conta, para a gente saber aqui quais são as verdadeiras intenções. E a gente vai explanar aqui, doutora Alain Janete já veio aqui estrear o programa, já falando de política como gente grande,
Não, doutor, um jovem advogado, 40 anos, né, começando a vida, né, doutor? Quero te dar os parabéns pelos pensamentos nobres que o senhor tem, né? E agraciar porque o seu nome ninguém pode falar mal porque você não é envolvido em nenhum escândalo, você não é envolvido em nenhuma corja de coisa errada, de desvio de verba nem nada. Foi, né, liderança aí na prefeitura em gestões, inclusive no sistema imobiliário da prefeitura. Me corrija se eu estiver errado. Execução fiscal, exatamente. Execução fiscal, implantando o sistema, né, doutor? Que era de papel, né? Quando eu peguei a execução fiscal, Kinchin, desculpa te cortar, a gente encontrava lá ainda fichas de papel, todas praticamente que com rasuras, coisas muito dúbias. A gente teve o cuidado de digitalizar tudo. Hoje, a gente deixou a execução fiscal, né? Eu saí em 2016, eu entreguei a execução fiscal com praticamente... a gente dobrou a arrecadação, a gente digitalizou, a gente, inclusive, tinha os processos passaram a ser digitais. Tiveram algumas empresas que ofereceram esse serviço para a prefeitura. Uma era por R$40 mil, a outra 30 e poucos mil reais. Eu conversei com o pessoal de TI da prefeitura, perguntei se eles conseguiriam desenvolver aquele sistema e eles falaram assim: a gente consegue, mas a gente vai levar uns 4 ou 5 meses. Bom, já está a vida inteira aqui, que custa esperar mais 4 ou 5 meses? Então a gente não contratou empresa nenhuma. O próprio pessoal que já recebia da prefeitura de TI desenvolveu, hoje está funcionando tudo, é linkado com o Tribunal de Justiça, é direto com o fórum, acompanhamento de prazo, a execução fiscal a gente deixou ela redondinha. E a gente tem o orgulho de dizer que a gente tem aí praticamente que 18 anos de vida pública. Eu fui procurador da prefeitura, sem nenhum arranhão. A gente acaba vendo, a gente vê diversos políticos passar, a gente está vendo tudo que está acontecendo na nossa cidade. Então, assim, a gente, hoje eu almejo, né? Eu sou um pré-candidato a vereador pela nossa cidade. A gente sabe como fazer, Kinchin. A gente quer levar um pouco desse carinho que a gente tem pela nossa cidade. Conhece dos problemas da cidade, né? A gente conhece tudo. A gente, por exemplo, na reserva do Morro Grande, ela hoje é descarte de lixo, descarte de cachorro morto, é descarte de carros abandonados, produtos de furto. Eu tive essa semana em Joanópolis. Joanópolis é uma cidade... nesse detalhe aqui, ó, acabaram de perguntar, né? Dos seus projetos de ecologia e ecoturismo em Cotia. Eu vi o vídeo lá na sua página. Não, demais, gente. Assim, né? Até querer comparar o ecoturismo de Joanópolis com Cotia é até ingrato. Mas a gente sabe, a gente que visitou Joanópolis, o que a gente vê lá? O que eu descobri? Que usar é cuidar. Então, assim, todo o entorno das cachoeiras, da mata, tem parques lineares, bancos espalhados entre as árvores, tem espaços que dá para fazer canoagem. Em Cotia também tem, eu conheço esses espaços. Eu tenho um grupo de trilheiros, a gente anda a reserva do Morro Grande inteiro. Até nem recomendo que façam isso sozinhos, técnica nenhuma, ainda mais nesse período que nós estamos entrando, que tem muita onça lá, e a onça, essa época entra no cio, ela acaba ficando um pouco mais arisca, né? Um pouco mais nervosa. Então, assim, o que a gente viu em Joanópolis? A gente viu uma cidade feliz com o meio ambiente. A gente viu que existem placas em português, em inglês, em alemão. O que significa que eles foram tão bem sucedidos no seu ecoturismo que hoje estão vindo pessoas de outros países visitarem. E a gente conhece o potencial da nossa reserva. Dá para fazer sem degradar, e a gente vai, mais uma vez, né, aumentar a receita e fazer com que as pessoas venham visitar nossa cidade, né? Nossa cidade é só cidade dormitório, praticamente. Só vem para dormir, né? Vem para dormir. Doutora Alain, doutora Viviane Gibulo, todo projeto que envolva orçamento, dinheiro público, é de competência do administrativo, não do legislativo. Existem equívocos que os leigos são perdoados por não saberem, mas conhecedores da lei devem evitar cometê-los. Pergunta dos nossos companheiros da live: o que é uma boa administração? Kinchin, uma boa administração é uma administração, ela evita gastar, né?
evita fazer empréstimos, é uma administração que economiza, é uma administração que programa, que se projeta. Vou dar um exemplo aqui, o pontilhão nosso lá do lado do Sacolão. Ele foi pintado, uma semana depois foi repintado, né? Não vamos entrar nos detalhes, a gente respeita cada artista, mas assim, olha o dinheiro que foi gasto com aquilo. Pintaram de branco, chamaram os artistas, não teve um planejamento. Eu, por exemplo, eu tinha um projeto para lá, eu ainda tenho um projeto para lá. Qual que é o meu projeto? Que artistas, eles peguem nossos pontos turísticos, Templo Zulai, Sítio do Mandu, Museu do Padre Inácio, a própria barragem do Morro Grande, Chico Anísio, Teresa Maia, o Semucan, e façam esses desenhos lá no pontilhão. Quem estiver passando por Cotia vai ver os nossos pontos turísticos ao passarem por ali. Todos eles desenharam. Então, assim, não houve uma coisa. Foi um negócio meio que desesperado, né? Então, assim, dentro desse exemplo, é um jeito da gente não estar gastando tanto dinheiro público. A gente tem que investir em coisas certas, coisas pontuais. Hoje, a gente tem que focar na mobilidade. Hoje, a gente tem que focar no menor. O menor não está conseguindo ter acesso. O menor são os deficientes, os idosos, as crianças. A gente tem que ter um carinho muito especial com as crianças. Eu posso falar um projeto aqui que eu tenho para as crianças? Deve. A gente desenvolveu um projeto, inclusive uma cidade de Minas Gerais até implementou esse projeto, que é o quê? A gente como cidade, a gente, né, como município, nós não podemos criar matérias, né? Isso depende de lei federal, geografia, história e por aí vai. Mas nós podemos fazer atividades complementares. Então eu entendo que se a gente levar algumas matérias de direito para as escolas estaduais, municipais, nós vamos estar preparando aquele adolescente para um mercado melhor de trabalho. Hoje as escolas particulares já têm aulas de direito, economia financeira, direito consumidor, direito constitucional. Então, assim, a gente precisa levar isso para as escolas também. Exatamente. A gente precisa... Principalmente a Constituição do Brasil. A gente hoje vive... a gente vê que a desigualdade saiu de moda. Hoje a gente tem que buscar o equilíbrio, a gente tem que buscar, todos somos iguais. Só que se a gente pegar as crianças de Cotia, que estão em escolas particulares, tendo matérias de direito, por exemplo, quando ele começar de 16, 17 anos que eles saírem para o mercado de trabalho, nossas crianças que estão nas escolas públicas, já começou aí o desequilíbrio. Já não começa, já vai tentar, já não arrumou um emprego, já não consegue. Então, assim, resumindo, a gente quer melhorar o estudo com essas atividades complementares. A gente tem também como atividade complementar a bioconstrução, a permacultura. A permacultura é uma realidade hoje no mundo. A gente precisa aprender a usar o meio ambiente sem degradar ele. A permacultura, o que ela vai fazer? Ela vai ensinar nas escolas, principalmente para as crianças de ensino fundamental, qual é o projeto que a gente tem? Que em cada escola de Cotia seja feita uma sala de artes na bioconstrução. Inclusive o Rodrigo Gonzalez é um artista de Cotia, ele é dono da empresa Spancarts, ele faz estruturas de bambu. Então a gente quer fazer salas de artes que a criançada vai amassar o barro, vai ver como aquele bambu é tratado no calor para durar 200 anos, captação de água da chuva para descarga, o filtro biológico antes de ser jogado. A gente, falando de filtro biológico, a gente vê que... O Matheus Leber falou que não quer comparação com os políticos antigos, queremos políticos novos. Quem falou isso? Matheus Leber. Matheus, mandar um grande abraço para você, meu amigo. É esse o espírito. O Matheus é um querido. O Matheus está com a gente. Muito obrigado pelo seu apoio, Matheus. É isso, nós precisamos dar uma reciclada. A gente parou um pouco no tempo, porque a tia está muito atrasada. Então, assim, tem um monte de pré-candidato ótimos vindo aí, que enchem. Vamos dar uma oportunidade para todos eles. Não venda o seu voto. A gente precisa falar o que é muito importante aqui. Nós precisamos que na Câmara de Cotia tenham mulheres,
Nós temos mulheres se despontando já no cenário, com proposta, não só por ser mulher, são mulheres extremamente competentes, né? A gente vou dar 2 exemplos, a Lili Martins e a Amanda Maria, né? São minhas amigas, também merecem estar na Câmara Municipal, precisa estar na Câmara Municipal. Então, assim, é isso, é o momento de reciclar. Não só a Câmara, a gente precisa reciclar tudo. Como a gente vive, como a gente trata o nosso vizinho, como a gente é no nosso meio. A gente, por exemplo, vê... eu tenho um outro projeto, a gente vê presidentes de bairro. O presidente de bairro hoje, né, também faz parte da política velha. Exatamente. Muitas vezes eles estão em conluio com algum vereador ou com o próprio prefeito. Então, assim, aquele presidente de bairro arrumou uma briga com alguém ali, por seja lá qual for o motivo, ele já não vai dar atenção para aquela pessoa, ele vai estar só... O leite, quando chega, vai para os amigos, não é bem distribuído. Então, a gente tem um projeto para Cotia, que é fazer o seguinte, que sejam criados conselhos de bairro, não mais ter o presidente de bairro tomando conta do bairro, um conselho formado por 5 pessoas. Essas 5 pessoas são 5 cabeças, 5 muito mais difíceis de se corromperem, são 5 pessoas pensando juntas. Se uma pessoa não bateu com o santo da outra, são 5, vai ter outra que a pessoa vai poder estar ter uma possibilidade maior, vão estar pensando melhor aquele bairro. A gente precisa também dar uma mexida, então, em todas as áreas, não Doutor, só na política. Aproveitando o ensejo que o senhor está falando, como que fica aí, né? O que a gente pode melhorar, doutor, na política de Cotia? Quantas pessoas que não têm uma residência própria moram, dá um exemplo para você, favela do Mandelinha, que ainda tem muita gente desempregada, principalmente nessa época de pandemia, né? Nós estamos aí no movimento grande de doação de alimentos, fora a campanha política, a gente não carrega nenhuma bandeira, nós somos imparcial quanto à solidariedade, né? O pessoal da feira reunido comigo. Então, o que acontece? Quais projetos aí a gente teria para sanar ou, então, resolver, ou sei lá, alguma coisa que a gente direcionado para as pessoas em estado de moradia de rua e nessas favelas, que nem vou citar um exemplo, a favela do Mandelinha. Olha, a favela do Mandelinha, ela só é uma das comunidades de Cotia. Nós temos a Vila Clara, nós temos a Augusta, que é no final do Panorama, inclusive é um terreno que nós acabamos doando para um pessoal estar se instalando lá porque eles não têm onde morar. Essas pessoas em situação de rua, nós sabemos que é muito difícil que eles saiam da rua. Então não é só tirar eles da rua, tem que ter um programa para tirar a depressão deles, né? Eles estão depressivos, eles precisam desse carinho. Então o que acontece? A prefeitura passa, cadastra todo mundo do Mandelinha, da Vila Clara e assim vai. Aí houve o sorteio para o CDHU, para as casinhas. Eles vão. A prefeitura não tem o cuidado de ir lá e retirar os barracos que ficaram. Não teve esse cuidado. Sabe o que aconteceu? Encheu tudo de novo. Então, e se tivesse tirado os barracos e feito que fosse um parque linear, né? Todo mundo hoje gosta muito de fazer parque linear. Faz um parque. Ficaria um número muito menor de pessoas para estarem esperando a contemplação de uma casa. A gente tem muitas áreas em Cotia, a gente precisa também cuidar desse pessoal. Eles estão em barracos de madeira. Eu fui visitar, eu tenho muitos amigos na Vila Clara, queria mandar um abraço para a Vila Clara, para o Francisco, para o pessoal todo que está lá. Em breve vou visitar vocês de novo. Assim, hoje a gente vê em alguns países que são feitos módulos de bioconstrução. Enquanto essas pessoas não vão para uma casa... ou um apartamento, ou alguma moradia decente, são feitos módulos em bioconstrução que captam água da chuva, tratam a própria descarga. Então, assim, a gente tem que ter esse carinho com esse pessoal também. Doutor, não dá mas ficar... um problema puxa o outro. A gente falando da moradia, né? É lógico, adequar essas pessoas, mas aí vem aquele velho ditado. Como se pagar uma moradia se você também está desempregado? Né? Como a gente faz esse processo? Onde que a prefeitura pode entrar nisso? Falando prefeitura, falando Câmara Municipal, toda a administração, tanto a administração e tanto o legislativo. Qual o primórdio que se pode mover para
sanar o problema de várias gestões eu acho difícil, uma coisa que já vem vindo de longas datas. A gente, em 4 anos, a gente não consegue, que nem o pessoal fala, 4 anos consegue resolver uma cidade, deixar ela alto padrão. Não tem como, porque são vários problemas. Falamos de moradia, falamos em desemprego também, né? Você precisa dar um pulinho em Itapevi, porque em 4 anos Itapevi já hoje dá a impressão que passou Cotia. Então dá sim para fazer em 4 anos. Basta querer, basta saber o que fazer, né? Nós estamos aí hoje, assim, eu estou no grupo do Eu Amo Cotia, liderado pelo Wellington Formiga, que é um menino excepcional. Ele nasceu em Cotia, anda por toda a Cotia, vive o que os cotianos vivem. Então, assim, ele tem toda essa boa vontade. Um grande abraço, Wellington Formiga. Esperamos que num futuro muito próximo você esteja à frente da prefeitura, porque ele está comprometido a colocar nas secretarias pessoas técnicas, pessoas que vão pensar exatamente aquilo que precisa. Hoje, né, em todo o Brasil, a gente vê que são cargos políticos, a gente vê vereadores que a população não quis mais virarem secretários. Então, assim... Então já está feito aí o convite também para o nosso pré-candidato à prefeitura, o Wellington Formiga, para vir falar das suas propostas aqui, né, doutora Alan Janete? O que ele tem para trazer de melhor, o que pode mudar na administração. Porém, né, já dando recado, que aqui a gente faz a política da boa vizinhança, né? Falamos só em propostas, né, doutor, de melhoria, né? A gente não está aqui para atacar um político ou outro, a gente quer... Nós somos o fecha-conta, nós somos a porta para a população reivindicar as melhorias. Não o que já passou, o que já foi feito, águas passadas, né, doutor? Sim, sim. Vou aproveitar, a gente deve ter pouco tempo ainda, né? A gente tem um projeto que é bem legal, que existe em várias cidades do Brasil já, que é a isenção de IPTU para idoso pensionista. Tá, o idoso a pessoa trabalhou a vida inteira e ainda tem que pagar IPTU. Então, a gente tem esse projeto. A gente tem outro projeto que é a isenção para regularização de imóvel. Quando eu estive à frente da execução fiscal, a gente identificou tem muito ainda, né? Imposto atrasado. 35% dos imóveis em Cotia são irregulares. A pessoa vai tentar regularizar o imóvel, ele é muito oneroso. Então, é importante uma isenção para regularizar o imóvel. A gente vai também aumentar a receita. E como é que seria essa isenção, doutor? Baixar o valor do que está devendo? Isentar integral para a pessoa poder começar a pagar, regularizar o seu imóvel. Né? Não é nem a questão do IPTU, é a regularização do imóvel. Tem muitos imóveis que não estão regulares por N motivos. Exatamente, nobre causa. Eu até gostei desse ponto. Doutor, queria dar uma pincelada rapidamente, nós estamos aí apertados. Quero mandar um beijo, um abraço aí para todo o pessoal que está na nossa live aí, Cotia e região, para falar tudo do que acontece nos bastidores da política. Quero mandar já um abração para vocês. Doutora Alan Janete, hoje o que nós podemos mudar no trânsito de Cotia? Como nós vamos melhorar aí esse caos na Raposo, esse caos no centro de Cotia? O que a gente tem aí que a gente pode dar uma adequada para pelo menos fluir um pouco o trânsito? Olha, Kinchen, né? A gente precisa, até você ter um projeto maravilhoso, a gente tem desenvolvido um projeto juntos. Esse projeto tem tudo para dar uma aliviada no trânsito de Cotia. Mas nós precisamos que engenheiros, pessoas técnicas estudem o que anda acontecendo, né, para poder fazer que as vias de Cotia fluam, né? Seria muita pretensão minha chegar aqui e falar, vou resolver o problema do trânsito. Não, né? Não tem como, né? Nós precisamos, um dos jeitos é barrar um pouco os empreendimentos, é muito condomínio. Essas pessoas recebem panfletinho no trânsito, seja lá onde for, venha para uma melhor qualidade de vida, encostado na reserva. Tudo isso é verdade. Só que eles não dizem que nós moradores, a gente não tem vaga em creche, vaga em escola, o transporte não tem bilhete único, falta tudo pra gente. Então esse pessoal está sendo enganado, está vindo para cá respirar um ar verde maravilhoso, mas a hora que precisar mesmo de uma escola, de um posto de saúde, vai ver que se arrependeu bastante. Aquele velho dilema também que tem a saúde de Cotia atende outros municípios, Carapicuíba, Osasco, o pessoal aqui se tornou praticamente um marco onde todo mundo vem. Se já não tem nas outras cidades, então superlota aqui também. Fica aquele velho ditado de agendamento, né, doutor? Grande agendamento, fila para marcar as coisas e os exames. Porém,
hoje, a gente falar que hoje a gente resolve o problema de Cotia, não resolve. Por quê? Falta muita sinalização, né? Placas, pintura. Quero mandar um abraço pro pessoal do DSV aí, o Flávio, né? Mandar um abraço aí para a Secretaria de Transportes e Trânsito, pelo grande trabalho que vem fazendo com pouco efetivo. Eles fazem um trabalho fantástico com pouco efetivo. Uma terceirização do trânsito. Vou dar um exemplo para o senhor, seria os agentes de trânsito, que eles são levados a fazer atendimentos de concessionárias. Vai furar uma rua, Sabesp e tudo mais. Uma obrigatoriedade, né, das concessionárias contratarem Sigpar essa parte de trânsito, juntamente com a supervisão do trânsito, né? É uma das partes que você viu, hoje, aqui atrás, eu vim para a Granja Viana, na rua de trás, estão fazendo recapeamento. Então já parou todo o D-Square e tudo mais. O que acontece? Quem faz essa parte de segurança do trânsito são os agentes de trânsito. Falta aí um projeto onde determina a obrigatoriedade das concessionárias contratarem serviço especializado de trânsito para fazer os fechamentos, com prévia autorização. Hoje, a Sabesp fala que é uma obrigatoriedade, então com serviço emergencial já cava a rua, então já causa o trânsito. Então tem que ter um estudo, né, doutor, como o senhor falou, né? Isso seria uma das partes de amenizar, de certa forma, o trânsito em Cotia. O senhor está a par do projeto onde vai unificar Raposo Tavares, Centrinho da Granja e Rodoanel? Vão fazer uma rotatória. Isso aí eu não sei se já começaram, né? Eu ouvi alguns amigos no bairro da minha mãe que começaram a fazer aí, né, o pagamento dos imóveis onde vão desapropriar. Isso aí é um projeto que, porém, eu acho que não vem para agora, né, doutor? O senhor tem alguma informação sobre isso? Eu também estou sabendo desse projeto. É um projeto que vão fazer alternativas perimetrais. Eu não sei se essa palavra que a gente usa, que ela vai passar nas beiradas da Granja Viana, dos dois lados, né? Para fazer como se fosse um pequeno rodoanel dentro da cidade. Eu vi esse projeto. É muito importante que ele saia. Eu acho que ele consegue sim estar podendo dar uma desafogada no trânsito aí, né? Ainda tem muito estudo, tem que fazer estudo ambiental. A minha preocupação é muito grande, que Cotia verte água de tudo quanto é lado e a gente está soterrando todas as nossas nascentes. A gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, eu não vi a fundo o projeto, mas sei que existe e me parece que é uma boa, sim. Bom, como falar em política, né? O tempo voa, né? Muita coisa ainda para falar. A gente podia aí ficar 3 horas conversando com o doutor Alan Gianetti. Doutor Alan Gianetti, eu queria imensamente agradecer a sua estreia, na estreia do Fecha Conta comigo. Quero dar os parabéns, né, para a nobre causa aí de uma cadeira, né, na Câmara dos Vereadores. É uma luta árdua, mas assim, entregue sempre nas mãos de Deus que o sucesso virá. Considerações finais, doutor Alan Gianetti. Olha, eu vou falar a todos nós, moradores de Cotia, esse é um ano eleitoral, mesmo vivendo um momento muito crítico para o planeta, nós, mais do que nunca, precisamos sim discutir política, nós precisamos analisar muito bem todos os pré-candidatos, faz pesquisa no Google, olha a rede social, tem como estar sabendo, vê se já não é um político que já a população não quis mais e ele está tentando de tudo para voltar. Assim, vamos reciclar, vamos pensar em pessoas que tenham ideias para frente, ideias novas, pessoas que gostem realmente da cidade. Isso é muito importante. Por anos, a gente permitiu que forasteiros, não sei se é bem essa palavra que eu queria usar, mas vieram e nós, cotianos, deixamos. Então, assim, a gente precisa que os cotianos que têm carinho pela cidade tomem conta da cidade de novo. Eu estou à disposição e gostaria de mandar um beijo para toda a minha família mais uma vez, para minha mãe, para o meu pai, para meus filhos, para minha mulher. Muito obrigado, Kinchen. Muito obrigado, TV Granja Viana. É importantíssimo o nascimento desse programa. Esse programa vai elucidar muito as questões da nossa cidade, vai poder mostrar os políticos aqui. Prestem bem atenção em todos que estiverem aqui e parabéns pelo programa e tamo junto, vamos que vamos.
Agradecendo mais uma vez a todos os nossos ouvintes aqui da TV Granja Viana, o nosso programa Fecha a Conta. Garçom, pode trazer a conta que agora a gente vai encerrar mesmo. Quero mandar um abração para vocês de casa. Deus abençoe você, grande. Quinchê, posso? Deve, doutor. Desculpa. Eu queria só, dentro dessa matemática, dessa mecânica, né, eu vou dar uma dica para todos vocês. Se o pré-candidato, na verdade, ele já sendo político ou não, ele sendo pré-candidato, se ele está te prometendo cargo, se ele está te oferecendo dinheiro, é uma furada. Tentem fugir disso daí. Procurem pessoas com propostas, pessoas que gostem da cidade. Exatamente. Disse tudo o doutor Alan Janete no nosso programa Fecha a Conta. Nós vamos toda semana trazer aqui um pré-candidato aí a uma cadeira da Câmara Municipal de Cotia. Já agradecendo vocês grandemente, né? Eu vi o pico da live aqui, um primeiro dia de programa, estamos ótimo. Você vai votar, não venda o seu voto, voto certo, consciente, use o seu título como a maior ferramenta de mudança para nós. Grande abraço para vocês, até terça-feira, se Deus quiser, né, doutor Alan? Tchau, obrigado, fiquem com Deus. Tchau. Beijo. A UPI